trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 23. Tá bom o som? Não está muito alto não? Tá bom? Bem, para mim tá bom. Hebreus 11, capítulo 23. Diz o texto: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém? Feche seus olhos um minuto, vamos apresentar ao Senhor esse tempo na qual você está aqui. Eu creio que já foi grandemente abençoado, já recebeu a visitação do Senhor, mas que eu quero que você nesse instante se desligue, sabe, das coisas lá de fora e ligue a sua mente, o seu coração ao trono da graça. Faça isso, feche os seus olhos um minuto. Pai, aqui estamos, Senhor, te adorando, te glorificando. Pai, grandes coisas o Senhor já fez e fará mais ainda, nós cremos. Pai, nós entregamos ao Senhor, Pai, esse tempo. Essa é a Tua palavra, que ela venha frutificar de uma forma sobrenatural, Senhor, na vida do Teu povo, Pai. Senhor, que não saia nada de mim, Senhor, mas somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração para levar à Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, Senhor. Porque as minhas palavras só chegam até os ouvidos. Mas se o Senhor falar, Senhor, ela produzirá grandes frutos e maravilhas. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor, nós consagramos a Ti esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto de Hebreus fala de heróis da fé, de pessoas que venceram, pessoas que creram, mas principalmente pessoas que fizeram escolhas, pessoas que decidiram algo em sua vida. Elas não fizeram a sua vontade, muitos entregaram verdadeiramente a sua vida. E me chama a atenção Moisés, porque ele é um referencial, e hoje nós como igreja temos que seguir um referencial. Nosso referencial é Jesus Cristo, mas eu quero fazer menção de Moisés lá atrás, como que foi a vida, um pouco da vida dele, como que ele conseguiu vencer, como que ele conseguiu chamar a atenção de Deus. Como desde o princípio foi mencionado, o Senhor ele procura algumas pessoas, verdadeiros adoradores, aqueles que são fiéis, aqueles que são intercessores. Também procura ceifeiros, sabe, porque a colheita é grande e falta pessoas, falta trabalhadores na obra do Senhor. E Ele está de olho, Ele está procurando alguém. Se você se enquadra nisso, você quer, você dê um amém aí. Amém? Você quer ser encontrado nessa turma aí? Glória a Deus, eu também. Por isso que eu estou aqui. E a nossa palavra, queridos, nesse lugar aqui, ela não é diferente, sabe? Nós cremos que o tempo de bênção esse tempo de ministração de ofertas. É aqui que nós vamos receber a bênção. Quando você semeia, você colhe. Você é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a você. E assim que funciona. Existe uma dependência. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. E a palavra nossa, eu poderia aqui começar a profetizar um monte de coisas sobre a tua vida, mas eu quero que você entenda dentro da palavra
a nossa vida, o nosso objetivo que Deus quer para nós nesse tempo. Amém? E o principal objetivo nosso, dessa igreja, é levar você para a eternidade. Amém? E tem muitos locais muito bons, muitas igrejas aí, mas elas estão focadas muito aqui, ó, no tempo presente. E a nossa visão, ela é invisível, ela é eterna. Amém? E Moisés, ele fala muito sobre isso, né? Ele tinha algo, ele olhava muito à frente. Ele não se contentou com aquilo que ele tinha. E, resumindo aqui, nós temos que fazer escolhas. Todos os dias, a nossa vida, ela depende de escolhas. O que você escolhe hoje, vai refletir amanhã. Amém? E qual a primeira? Quero mencionar aqui 5 atitudes de Moisés que levaram ele a ser bem sucedido nessa caminhada quando o Senhor ele chamou ele. E uma delas, a primeira coisa é você fazer uma escolha. O que você vai escolher hoje na tua vida? Lá, se não me engano, o texto lá de Deuteronômio, capítulo 30, 19, o texto diz assim: hoje eu tomo por testemunho os céus e a terra. Eu te proponho hoje a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Sim ou não? Ele não obriga. Ele te dá uma condição. Depois você leia lá, Deuteronômio 30, 19. Ele te dá essa condição. Olha, você quer seguir, você quer ter a bênção, você quer ter a vida? Seja obediente. Escute a voz do Senhor. Deuteronômio lá 28 também fala: se você for obediente ao Senhor, as bênçãos te seguirão. E primeira coisa que Moisés ele fez, ele se recusou. Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que significava isso? Ele abriu mão de tudo o que ele já tinha. Ele era um príncipe, sim ou não? Abrir mão, queridos, do que você não tem é muito fácil. Abre mão daquilo que você tem. Tesouros, sabe? Ele tinha como que eu digo assim? Ele era príncipe, ele tinha autoridade, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha um trono, ele era herdeiro. E como que ia recusar tudo aquilo? Mas a sua alma, ele sabia que tudo que o Egito ele oferecia, a alegria do pecado era passageira. Tudo que ele tinha. Mas ele tinha uma origem. Ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia que tudo aquilo que o rei oferecia, que o faraó oferecia, ele estava embaixo de uma maldição, estava embaixo de pecado. E ele recusou tudo aquilo. Eu quero chamar a atenção que quando nós saímos do Egito, muita coisa, nós temos que recusar. Para sair do Egito, você tem que recusar, você tem que abrir mão. Não sei quem conhece a história de Ló. Alguém conhece? Ló, ele estava num local, ele procurava fazer as coisas certas, mas ele estava inserido num local onde estava o pecado, estava sujeira, estava imundícia, estava, como que eu falo? Nos dias de hoje, muita sujeira, muita impureza sexual e assim por diante. Deus falou: vou destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Seu tio intercedeu por ele e falou: sai daí. Mandou, intercedeu, os anjos foram lá e foi uma luta para tirar ele daquele lugar. Mas ainda assim conseguiu tirar ele, a esposa, as filhas. A mulher não queria sair e ir embora daquele lugar, tudo.
terminou olhando para trás, virando uma estátua de sal. Com tudo isso, ele foi morar numa caverna com as 2 filhas. Ele estava num local que, infelizmente, ele já estava, de certa forma, contaminado. Que as filhas dele embebedaram ele terminou coabitando com elas, e ali gerou um povo, os moabitas, que foram os maiores inimigos de Deus. Muitas vezes, quando nós reconhecemos, nós aceitamos Jesus, nós colocamos Ele em primeiro lugar da nossa vida, nós temos que sair, sabe, daquele lugar. Você tem que recusar aquilo. E foi isso que ele fez. Eu me recuso, eu não quero os prazeres mais desse mundo. Segunda escolha, ele escolheu. Primeira coisa que ele fez, ele recusou. A segunda, ele escolheu. Versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. A escolha é algo consciente. Não é imposto por ninguém, é aquilo que queremos. Você entende? A escolha é nossa. A sua escolha não é a minha. Você tem que escolher, você tem que decidir. Jesus ele escolheu entregar a vida por nós. Não pense que ele foi, sabe, com toda alegria. Não, foi com muito choro. A Bíblia fala que ele, ajoelhado, descia lágrimas de sangue, descia o seu suor, ele, sabe, caía sangue. Ele falava para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus escolheu dar a vida dele por nós. E o que diz respeito a nós? Será que nós também não temos que fazer a escolha? Sim ou não? Tem escolhas que nós devemos fazer. Amém? Amém aqui? Amém? São escolhas. O que nós escolhemos hoje vai definir o nosso futuro amanhã. Escolha receber o que é de Deus. Escolha receber aquilo que o Senhor ele tem proposto para a vida eterna, não os prazeres de hoje. O apóstolo Paulo ele fala que as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão eterno peso de glória. Amém? Muitas vezes nós passamos lutas, dificuldades aqui. Moisés ele deixou de lado, sabe, toda aquela vida de fortuna, de prazeres, e escolheu ser maltratado, porque ele via o povo dele sofrendo, e ele falou: não é justo, o meu povo está sofrendo, está morrendo, está sendo espancado, e eu aqui sentado em um trono de glória, compartilhando do erro, do pecado. Paulo, ele, da mesma forma, ele menciona isso. As minhas lutas, as chibatadas que eu tenho tomado, sabe, a prisão, muitas vezes a humilhação, não se compara à glória que há de ser revelada. Muitas vezes, como a Bíblia diz, se com o Senhor nós somos humilhados, nós vamos morrer, com Ele também nós seremos glorificados. Amém? Então, receba isso. Se eu estou passando lutas, dificuldades com o Senhor, na eternidade eu também vou ser glorificado. Ele vai me honrar, Ele vai me levar junto com Ele. Você entende isso? Se com Cristo nós padecemos, com Ele também nós ressuscitaremos. Amém? As adversidades, o pecado, esse mundo é passageiro, mas a alegria da salvação, ela é eterna. Nossas escolhas hoje vão determinar o nosso futuro. Repita comigo. As nossas escolhas de hoje vão determinar o nosso futuro.
fale isso sempre. Mas faça algo que chame a atenção de Deus. Recuse, deixe as coisas do Egito lá de trás. É fácil? Não é. Eu lembro muitas vezes, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu ainda continuava, sabe, demorou um pouco para ser liberto. Ainda tomava umas biritas, fumava e assim por diante. Hoje, graças a Deus, a gente está melhorzinho, né? Não que esteja ainda, mas estamos no caminho. E eu lembro que tinha muitos amigos, né, e parentes, e tinha uma excursão lá para Aparecida. E eu entrei, vamos embora, né? Qual que era, né, o principal objetivo? Já sabe, né? O pessoal vai lá para Aparecida, aí a malinha, a caixa de gelo, cerveja, eu não sei que tipo de, né, vamos dizer assim, de culto é esse, mas enfim, eu estava no meio, né? E nós passamos lá pela nem missa eu assisti, só passei lá por dentro, lá e assim por diante. Aí terminou aquela passeata, fomos lá na Igreja Velha, aí depois vamos lá para uma praça lá onde o pessoal fazia os lanches. Aí já viu, né? Churrasco, cerveja, e eu no meio, a minha esposa também bebia bem, né? Aí em certo momento alguém levantou e falou assim: Paulo e André, eu quero conhecer o pastor de vocês, que eu vou falar tudo isso. Sabe que isso dá um choque na vida da gente? Fala, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, o próprio Deus falando pela boca de um ímpio, né? Fala assim, você está no lugar errado. Eu te chamei para um propósito, você não entendeu? Aquilo chamou a atenção lá, eu ri, né? Nós rimos, a pastora Andréia, né, que ela está ouvindo lá, que tomava uma cerveja. Isso aí me chamou a atenção. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo para a igreja, aceitei o Senhor Jesus, e eu ainda estou inserido num local que não é da vontade de Deus. E eu comecei a sair. Então muitas coisas a gente tem que recusar. Eu gostava muito de futebol, sempre joguei, assim, não fui profissional, né? Não estou falando nada disso. Acabou meu tempo? Então acho que isso aí já foi proposital para cortar o tempo. As condições são as seguintes: falar muito mal da pastora Andréia, se demorar muito fora. Perdão, querido. Então, voltando para o contexto de você sair daquele meio, porque você começa a olhar para você de uma forma diferente. E você tem que abrir mão, como eu estava falando, eu gostava muito de futebol, e depois do futebol sempre tinha uma cerveja, tinha aquilo lá, e você termina ficando envolvido naquilo ali, e aquilo termina te envolvendo, e quando você vê, você já está no meio misturado. Então muitas vezes você tem que sair fora, você tem que recusar, você tem que deixar. E foi o que eu fiz. Terminava o futebol, eu não ficava mais na reunião. Eu caía fora, ô Paulo, eu tinha um apelido meio feio, né? Paulo Maloca. Ô Maloca, você não vai ficar? Eu falei, não, que eu tenho um compromisso. Eu já caía fora, ó. Segundo a linguagem do pastor Helmut, eu metia a marcha. Sai fora. Sabe por quê? Porque se eu sabia, se eu ficasse, eu ia me misturar. E muitas vezes a gente tem que sair daquele contexto. Moisés não foi diferente, ele viu que ele não pertencia mais àquele povo. Ele tinha que cair fora, ele tinha que recusar tudo aquilo. Terceira atitude que Moisés ele tomou, como eu já até antecipei, ele deixou, lá no versículo 27, pela fé, deixou o Egito. Até aí. Ele
deixou o Egito, ele abriu mão, sabe, das festas, das orgias, de tudo aquilo. E para nós não é diferente, sabe? A gente tem que entender qual que é o plano de Deus para a nossa vida. Se a gente continuar naquele mesmo contexto que a gente saiu, você vai se envolver de novo, daqui a pouco você está praticando as coisas que você fazia antes e até piores. Recebeu a palavra, recebeu o chamado, tchau, isso não serve mais para a minha vida. Porque vão começar a olhar você de uma forma diferente. E é com muito temor que às vezes eu leio muito, antes eu lia muito mais a Bíblia do que hoje, mas eu não deixo de ler, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia. Não tem um dia que eu não leio. Se você quer se fortalecer no Senhor, leia a palavra, leia a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, que é inevitável que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance ao mar. Sabe o que é isso? É um mau testemunho. Você está vindo na igreja, aí você está lá fora, praticando o pecado, bebendo, fumando, se prostituindo no pecado, você está dando um mau testemunho. E a Bíblia fala, amarre uma pedra e se lance no mar. Eu estou falando isso, não é para te criticar não. Como eu mencionei antes, eu fiz tudo isso lá atrás. Eu bebia, eu fumava dentro da igreja. Que testemunho que eu estava dando? A ponto dos outros apontarem em mim e falar assim, olha, eu quero conhecer o pastor de vocês. Eu quero falar tudo isso para ele. Eu estava dando um bom testemunho? Hã? Pode falar? Então, eu também percebi isso. Além de eu não ir para o reino dos céus, eu estava impedindo que outras pessoas fossem. Quando nós pecamos, quando nós conhecemos a palavra, quando nós estamos andando na igreja, buscando o Senhor, e nós praticamos a iniquidade, o erro, o pecado, além de nós não irmos, nós estamos atrapalhando que outras pessoas entrem. Por isso que o Senhor fala, olha, é melhor que você acabe com a tua vida. Eu estou falando isso porque aqui, como eu falei, nós queremos um povo que vá para a eternidade. Eu não quero, nossa preocupação, logicamente que eu quero ver você com a vida abençoada, ter seu carro, ter sua casa, ser bem sucedido, onde você estiver. É bênção, porque isso é promessa do Senhor. Isaías fala, se me ouvires e obedeceres, comerão o melhor dessa terra. Amém? Se me ouvires e me obedeceres, há uma condição para você comer o melhor dessa terra. Então é vontade de Deus que você seja próspero, seja abençoado, que você tenha o melhor dessa terra, mas que você não fique nessa terra, que você vá para a eternidade. Amém? A nossa palavra é essa, queridos, que nós venhamos habitar os céus. Nós somos cidadãos celestiais, nós não pertencemos a esse mundo. O apóstolo Paulo, Jesus, ele falava que nós éramos ETs. Não sei se vocês lembram, os mais velhos, dessa palavra. Nós somos ET, nós somos extraterrestres. Nós não pertencemos a esse mundo. E ele sempre mencionava essas coisas. Que a nossa visão ela não pode estar física aqui. Moisés, ele abriu mão das coisas físicas. Sabe, que ele tinha na mão. Não é que ele ainda ia ter. Ele abriu mão e falou, não, isso não serve para mim. Porque isso é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Eu vou olhar para o que é invisível. E deixar o Egito era um ato visível, decorrente à sua escolha e à sua recusa. Recusar o Egito, mas permanecer lá, significava para ele a morte, pois Faraó queria matá-lo. Assim acontece quando escolhemos ser filhos de Deus. Há uma sentença de morte no mundo contra os servos do Senhor. Moisés ele tinha que sair de lá. Faraó ia acabar com a vida dele, porque ele se recusou a ser filho, ele escolheu, ele teve outra escolha. E nós, quando recusamos esse mundo, quando nós escolhemos ao Senhor, há uma sentença de morte para nós. Quando nós saímos do caminho,
e nós vamos para lugares escuros, extremos, longe da presença do Senhor, você está sendo um alvo fácil. Quem já assistiu Mundo Animal, quando o leão ele caça algum animal aqui, quem já assistiu? Quem que ele procura? Ele procura aquele que está mais fraco, aquele que está longe do rebanho. Então, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós viramos um alvo fácil. Eu estava assistindo uma reportagem sobre leões, e até estava mostrando os leões querendo pegar um filhote de elefante. Os elefantes maiores, eles cercaram o pequenininho no meio, e os leões tentavam atacar, e eles não abriam mão. Mas também vi os leões atacando, acho que, se não me engano, uma manada de búfalo, e ficou um menorzinho para trás. Aí juntou aqueles 4, 5, pulou em cima e devorou ele. Os outros meteram marcha, não socorreram o filhote. A mesma coisa acontece conosco. Nós estamos aqui, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Quando você, de certa forma, começa a se afastar, hoje eu estou cansado, hoje eu vou ficar na sacada, hoje eu vou assistir Netflix, hoje eu vou para o cinema. Eu não estou falando que é nada errado disso, viu? Veja bem, eu não estou escravizando você, até porque o Senhor Jesus, Ele nos trouxe para a liberdade, mas não faça da liberdade para seu benefício próprio. Você sair com a sua família, não tem nada errado com isso, mas todo dia, um exemplo, nós temos aqui um culto por semana. Se você faltar um culto, você ficou 15 dias sem participar da adoração. A não ser que eu falo de adoração como corpo, como igreja. Se você faltar 2 cultos em seguida, você já vai estar há 21 dias. Já está perto do leão, de ser tragado. Não estou falando que você está se desviando, nada, mas procure estar conectado com o Senhor. Não fique longe, não se disperse. Você tem um culto por semana. Então, esse tempo que você está aqui, faça jus dele, aproveite ele, ouça a palavra, adore. Nós estamos aqui, esse louvor maravilhoso. Deus, ele com certeza teve a visitação de muita gente aqui. E ele continua falando, o Senhor está produzindo algo em você, eu não sei o que, mas ele está, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, e ele está produzindo no seu coração, o que eu devo recusar, o que eu devo escolher, o que eu devo fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Com certeza o Espírito Santo está falando no seu coração, de alguma forma, o que eu vou deixar para trás. Será que eu consigo deixar aquela festa? Será que eu consigo deixar as bebidas? Será que eu consigo deixar o cigarro? Será que eu consigo deixar as novelas? Será que eu consigo deixar os filmes de terror? Será que eu consigo deixar a fofoca? Você está entendendo? Ou estou falando demais? Isso não acontece aqui, né? Deixa eu para lá. Queridos, nós temos que fazer escolhas a todo momento. Sempre faça uma pergunta. Toda vez que você for fazer algo, muitas vezes as pessoas, antes de fazer alguma coisa, elas perguntam, recorrem a alguma pessoa, a um e a outro. Amém, não tem nada errado disso, até porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então é certo você fazer isso, mas a primeira coisa que você deve fazer, quando você for tomar uma decisão, Senhor Jesus, o que o Senhor faria? Amém? Eu não vou perguntar se você tem esse hábito ou não, porque nem sempre nós temos. Nós primeiro nós tomamos uma atitude e depois falamos assim, Senhor, me tira dessa situação. Estou falando besteira? Então a primeira coisa é isso. Antes de você fazer algo, antes de você tomar uma decisão na sua vida, pergunte ao Senhor se Ele está de acordo com isso. Porque a Bíblia fala que os filhos são guiados pelo Espírito. Se você é filho, você vai ter a direção do Espírito Santo. Então faça isso. Voltando. O que sobrou do Egito? Posso ouvir? Nada. O Egito foi destruído. Quem conhece as 10 pragas? A última, acabou com os primogênitos. Aliás, a última
acabou com o exército, acabou com o faraó no meio do mar lá. E se Moisés não tivesse saído de lá, Deus tinha usado o outro para libertar o seu povo. Se Moisés tivesse se recusado, Senhor, eu não quero, isso não é para mim, Deus levantava o outro e ele estava lá e ele ia morrer junto com eles. O Senhor, ele levantou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Você sabe que Deus também te levantou para tirar a sua família lá do Egito? Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para cada um. Talvez Deus está levantando você para tirar eles lá do erro. Mas se você estiver praticando as mesmas coisas que eles estão praticando, você vai tirar alguém de lá? Eu acho que não. Deus está procurando referenciais nesse tempo. Seja um referencial do Senhor. Aonde você estiver, aonde Deus colocou você, na empresa, na escola, na casa, na família, nos familiares, aonde o Senhor te colocou, seja um referencial, seja diferente. E você vai ver Deus te usar de uma forma sobrenatural. 2 Coríntios 7:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que diz essa palavra aqui? Nova vida, novas atitudes, um estilo de vida diferente. Aquele estilo de vida, sabe, quando eu estava lá no mundão, não serve mais, não agrada ao Senhor. Pode até me agradar, pode até me trazer felicidade, mas não vai me levar para a eternidade. Então, isso é escolha, é consciente, sabe? Não é algo que vai, você vir aqui na igreja, o pastor vai dar uma palavra e amanhã muda tudo. Não, a mudança é tua, é você. Você decide isso. Você decide a quem você quer servir, você escolhe, você tem escolhas, você tem livre-arbítrio. Deus, ele não pode interferir nas suas decisões, na sua escolha. Eu fiz uma escolha, eu larguei tudo lá para trás. Eu falei, não serve para mim. Tiago 4:4 fala, aquele que se constitui amigo aquele que se faz ou quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer continuar no mundo, fazendo as coisas que o mundo faz, sabe, as baladas, um monte de coisa errada, você está se tornando inimigo de Deus. Está cansativa essa palavra, né? Dura, né? Está dura essa palavra. Mas ela vai te produzir vida eterna. Talvez você não está ouvindo o que você quer, mas você está ouvindo o que Deus ele tem para você. Nem sempre a palavra vai nos alegrar, mas ela vai te confrontar para uma nova vida. As coisas passadas já foram, busca novas. O Senhor tem caminhos novos para você. O Senhor abre portas onde não tem. Amém? Segunda coisa, ele não temeu, porque uma das coisas que mais interferem nas nossas decisões é o temor. Eu vou largar isso, vou largar aquilo e a minha família não vai me querer mais, mas a sociedade vai me criticar, meus amigos não vão me criticar e assim por diante. Você começa a ter medo. Se eu me converter, de repente o meu patrão vai mandar eu embora e assim por diante. O temor, ele vem muitas vezes antes de uma decisão. Se eu fizer isso, vai desagradar isso e aquilo. Eu falo isso porque eu já passei por isso. A partir do momento que nós nos convertemos, eu fui para o Senhor e comecei a tomar realmente uma posição. Até meus pais ficaram praticamente 3 anos sem pisar o pé dentro da minha casa. Os amigos que eu tinha, sabe, de futebol, disso, daquilo, parou tudo, cessou. Ficou só eu e ela. E alguns irmãos da igreja. Porque assim, muitas vezes, quando nós saímos do mundo, nós perdemos
vamos dizer assim, teoricamente, amigos. E vem para a igreja, você ganha irmãos, mas nem sempre amigos, porque o amigo, ele conhece as dificuldades dos outros, do outro. Então, muitas vezes, nós como igreja, nós temos que ser mais amigos uns dos outros. Amém? Então, e muitas vezes nós fazemos confraternizações e as pessoas não compartilham disso. E nós precisamos disso, precisamos estar juntos, precisamos estar próximos, para que essa liga ela aconteça. E nós verdadeiramente venhamos viver como uma igreja. Amém? E havia uma ameaça de morte, contra Faraó, e ele não temeu o rei. Assim também há uma sentença de morte do mundo contra os filhos de Deus, pois o mundo jaz no maligno. Em Hebreus 1:14 diz o texto: então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Quando você decide largar o mundo e servir ao Senhor, ele destina do exército dele os anjos que o servem para nos ajudar, para nos auxiliar. Amém? Quem recebe isso na sua vida? Depois você lê lá, Hebreus 1:14. Envia para ajudar os que vão receber a salvação. Você não está vendo, é invisível. Mas Deus está enviando anjos para te guardar, para proteger, para ir à sua frente, para abrir portas, para fechar a boca dos leões, para evitar os acidentes, os roubos, a destruição. Creia. Mas tem uma condição. Não tenha medo que os familiares, que a sociedade, que eles vão pensar das suas escolhas, de você se recusar a ser chamado filho do mundo, para ser chamado filho do Deus vivo. Amém? Não tenha medo. Para finalizar, a quinta atitude que Moisés ele teve, lá no versículo 27. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele perseverou. Quem conhece a história sabe que Moisés ele largou tudo, ele saiu para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Lá ele constituiu família e o Senhor ele o visitou. Moisés ele recusou e deixou algo visível, toda a glória do Egito. Como recompensa do Senhor, Deus lhe deu o privilégio de falar com ele, de ver a glória de Deus passar por ele. Moisés viu o invisível. Quem quer ver o Senhor? Amém? E de pé. Moisés ele abriu